Boa noite, começamos mais uma quinta-feira. Live de hoje a gente vai receber o CEO da Total Ninho, José Carlos, que vai estar com a gente. E tem muito assunto para hoje, polêmica também, muita informação. Hoje estaremos de novo com a doutora Renata, né, que vem organizando o segundo webinar internacional conosco. Então fizemos essa parceria que vem dando super certo. O webinar vai acontecer nos dias 15 e 16 e todas as quintas-feiras a gente vem recebendo os nossos patrocinadores. Então, somente a agradecer, não percam, olhem aí sempre que sempre tem novidade. E alguns recadinhos antes da gente começar. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da Qualivet, de Medicina Veterinária Integrativa. A gente tem como objetivo sempre trazer uma melhor qualidade de vida, independente da fase de vida que o animalzinho esteja. E os recadinhos da live, né, gente, que eu não posso deixar de encher vocês com isso. Pedindo para que vocês cliquem muito nos coraçõezinhos, os coraçõezinhos que ficam aqui embaixo. Então, cliquem, porque é a forma com que o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal, que o nosso conteúdo de fato faz sentido. Então, é a forma aí que a gente tem de que o Instagram entregue o nosso conteúdo para mais gente, é que vocês cliquem aqui no coraçãozinho. Tem também um aviãozinho aqui do lado, onde vocês podem enviar esse conteúdo para quem fizer sentido, né? Para quem vocês julgarem aí que faz sentido receber, para os amigos, para os inimigos. Então, divulguem o nosso trabalho. Eu vou enviar aqui o convite da nossa live para a Renata, nossa também organizadora. Aqui ela já tá aqui com a gente. Vê aí se divide a tela, Rê. Foi. Entrou? Oiê, tudo bem? Oiê! Não Quanto é? tempo, né, amiga, que a gente não se vê? Gente, passamos o dia juntas organizando o webinar. E agora estamos cada uma em suas casas, então estamos cá de novo. Rê, obrigada por estar aqui de novo, às 8 da noite, na live da Quali. Hoje a gente vai receber o José Carlos, da Total Nin. Ele vai falar um pouquinho com a gente, acho que até ele já enviou o convitinho aqui. Veja se você recebeu, José. Vamos dividir a tela aqui com ele. Opa. Acho que foi. Olá, boa noite. Tudo Tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa Ótimo. noite. Meu celular tá bravo, Tudo tá bem. querendo cair. Gente, Tá querendo cair? Eu só vou tirar os comentários. Quem quiser fazer pergunta, gente, pode enviar normalmente aqui que eu recebo e já leio para o José. A única coisa é que eu tiro os comentários porque fica bem em cima do rosto ali da Rê, a gente nem consegue ver o rosto dela. Não é justo, né? Tá, ó. Então pronto, agora... Olha, não que o pessoal vai estar perdendo nada essa Agora hora, né? Com essa cara acabada aqui só com filtro, gente. Fiquei viciada em filtro de Instagram. O problema é quando você sai pro mundo real, você olha no espelho e você fala, gente, não tem esse cílio, entendeu? Que você acorda e tá com cílio, é maravilhoso. Ou a bochecha não fica magrinha, né, gente? Filtro é tudo, né? É isso. Eu fiquei viciada, nem me maquei mais. Agora é nosso rosto. Gente, quero começar agradecendo muito o José Carlos por ter topado estar aqui com a gente a essa hora de um dia comum na semana, em meio à rotina aí que a gente sabe que é pesada. E ter vocês aqui é muito legal. Ao meio da live eu vou contar para você os meus desafios para trabalhar com o produto, como que foi, e de repente vocês apareceram, então deu uma iluminada aí no meu caminho. Acredito que muita gente tenha muita dúvida sobre tudo isso. Então, quero começar agradecendo, José Carlos, por ser um dos nossos patrocinadores. A gente vem dizendo isso todas as lives, né? Os nossos patrocinadores não foram escolhidos à base de quem queria participar financeiramente, e sim de quem queria nos ajudar, mas que a gente pudesse indicar, falar que era uma empresa idônea e realmente não ter vergonha de estar aqui, né?
falando de uma coisa que não tem nada a ver. Então, realmente foram escolhidos a dedo. A gente tem muito a agradecer a vocês por estarem nessa empreitada com a gente, Nós viu? que agradecemos, Juliana. Então, vou começar com você se Pois bem, apresentando. a satisfação é toda nossa. Quando nós soubemos da webinar de vocês, esse é o segundo que vocês estão fazendo, né? Através da nossa companhia Elotilde. Ela vai fazer, inclusive, uma live com vocês, né? Vai participar. E para nós foi muito... casou bem. A nossa vibe na Total Nin é a vibe natural. Nossos produtos são 100% naturais. Então, nada melhor que uma veterinária ou algumas veterinárias interativas. Então, nós estamos juntos, com certeza. Está sendo uma satisfação. Meu nome é José Carlos, eu sou CEO da Total Nin. A Total Nin é uma empresa voltada exclusivamente para produtos das nossas árvores. As árvores que nós plantamos há 12 anos, lá no sul de Minas, tá, Juliana e Renata, e a todos que estão ouvindo. E foi um estudo que nós fizemos, bem longo, eu e a Selma, minha esposa, e chegamos ao ponto de vamos trazer essa árvore para o Brasil. Nós e mais 2 ou 3 iniciativas fizeram isso, a questão de 1, 2 décadas atrás. Daí iniciamos a nossa plantação e depois de uns 2, 3, 4 anos nós começamos a produzir o pó do ninho, nosso pó mágico. Esse pó mágico que o pessoal tem falado, que traz uma ajuda fantástica para os nossos pets. E em conjunto com vocês, veterinários, a gente está conseguindo dar mais uma opção natural para evitar uma série de problemas que vocês bem sabem acontecem, né? Desde problemas intestinais, problemas com parasitas, carrapatos, pulgas, vermes e tudo mais. E essa planta veio, essa árvore veio para acrescentar exatamente essa lacuna que tínhamos de pararmos ou evitarmos de usar os produtos químicos. Então, enfim, a Total Nin está aí para acrescentar um pouco mais. Vocês estão há 12 Isso, anos nós no iniciamos mercado, a nossa José? plantação há 12 anos lá numa das fazendas que nós temos em Tapira, que fica mais ou menos a uns 50 quilômetros de Araxá, quem quiser ter essa noção. E de lá começamos esse desafio, e está sendo um desafio muito enobrecedor, está sendo agradável esse trabalho. E qual é a história da erva, assim, José? Da onde isso começou? Você falou que vocês tiveram a ideia de trazê-la para o Brasil. Então, ela é local de onde? E aí, aonde que vocês leram os primeiros estudos? Ou onde foram feitos os primeiros estudos que vocês poderiam utilizar? Vocês são pioneiros? Um dos pioneiros, tá? Quem começou esse trabalho foi a Embrapa, tá, em torno de 1980. O Belmiro, que era um dos trabalhadores da Embrapa, trouxe essa árvore e começou a difundir. E logo em seguida nos chamou a atenção. Isso não só por ele, como um amigo que eu tenho, um amigo meu e da Selma, ele nos alertou e chamou também a nossa atenção. Nós fomos lá estudar, fizemos nosso BP, né, chamado Business Plan, e começamos a ver que efetivamente era algo que trazia para acrescentar com um produto ou produtos naturais, para que enriquecesse e desse longevidade, principalmente, não só aos pets, mas animais de grande porte, enfim, ele traz para a gente um alento muito interessante nesse sentido. O NIM, ele já tem histórias de mais de 4.500 anos atrás, quando a civilização Arpa, ela já usava o NIM e tem relatos dessa utilização lá nas escritas hindus. Na Índia tem muitas escritas, e daí o que surgiu depois de alguns anos, algumas décadas ou centenas de anos, a Ayurvédica começou a usar o NIM exatamente por essa vibe natural. Então, consequentemente, hoje, se você pegar a Ayurvédica, existem várias e várias publicações e referências do NIM. E de lá, como a origem dele, o próprio nome do NIM é NIM indiano. Então já se diz de onde é a origem, né? E ele começou a se difundir em todo o planeta. Mas aqui na América do Sul, muito pouco. Praticamente nada. Então nós começamos a fazer esse trabalho e vamos trazer. E é isso que aconteceu. Nós temos a nossa floresta,
em uma das fazendas com 40 mil árvores, e dessa árvore a gente tira... o interessante dessa árvore, Juliana e Renata, é que a gente aproveita toda ela, desde a folha até a raiz. É interessantíssimo, você não desperdiça nada. Com o mesmo propósito? Com o mesmo propósito no primeiro momento. O NIM é uma árvore, é uma madeira de lei. Então, ela é da família do mogno e do cedro. Ela é um rosado um pouquinho mais escuro que o cedro e mais claro que o mogno. Então, é da mesma família. Antigamente, eu não vou dizer que o Titanic, porque ele era muito grande, mas a maioria das embarcações eram feitas do NIM. Porque o NIM, por ter uma repelência muito grande, primeiro ele tinha e tem ainda uma resistência muito grande, e consequentemente os parasitas, né, não atacam. Então, o que acontece numa madeira normalmente? Não é atacada por aquela cupim, traços e tudo mais? Então, no início, quando ainda não existia esses produtos mais eficientes, o NIM foi utilizado muito, muito, muito. Não só isso, por isso que eu comentei. É claro que a nossa utilização para o NIM não está diretamente ligada à utilização da madeira. Isso acontece depois de 10, 15 anos. Nós já temos há 12 anos a nossa plantação. Eu sempre comento, um plano de negócio aceita tudo que é no papel, né? No plano de negócio todo mundo dizia, os estudos internacionais e tudo mais, que depois de 11, 12 anos você já estaria com uma árvore de 30 metros e com um diâmetro de 1 metro. A minha hoje, as nossas não passam de 6, 7 metros ainda. Tem os porquês, depois no decorrer da nossa conversa eu vou passar para vocês. Mas enfim, de qualquer maneira, ainda assim com esse tamanho, a gente vai fazendo uma poda de condução, que nós chamamos, tá, Juliana? O que é? Nós vamos cortando os galhos que estão em volta delas. Esse galho, com as folhas, ou a própria casca, é gerado o primeiro produto nosso, que é o pó do NIM. E deixa eu fazer uma pergunta. Assim, eu realmente não muito a minha área em relação ao NIM, né? Para mim é uma novidade, então eu vou fazer uma pergunta até como leiga aqui. O NIM, ele serve... Por que ele é repelente, assim, né? A insetos e a outras pragas? O que o NIM tem que pode... NIM tem? Ficou ruim, né? Mas o que contém o NIM para ser repelente, né? O porquê, né? Qual que é a justificativa? O NIM, hoje, nós temos 12 bioativos que já são catalogados cientificamente. 2 deles, que é a azadiractina, é o principal bioativo do NIM, juntamente com uma outra, salanin. Esses 2, eles estão diretamente ligados à repelência. Então, o ativo que está diretamente na árvore traz essa repelência natural para o meio ambiente e para nós, animais, vamos chamar assim, mamíferos de uma forma geral. Né? Então, são esses 2, nós vamos falar bastante desses bioativos hoje, tá? Dos 12 que estão homologados, ou na realidade tem mais 3 em estudos, mas nós só referenciamos e damos informação daquilo que efetivamente, cientificamente, é comprovado. Tá bem, Renata? Entendi. Eu achei, quando o José Carlos me enviou os nomes, né, falando um pouquinho, eu achei tudo muito difícil. Eu nunca ouvi falar sobre nada. São nomes, até ali com a Renata, e eu falei, meu Deus, a gente não sabe nem pronunciar, nem nós, né? Às vezes eu vou falar, então, por exemplo, um Nibidim, Nimbidol, os nomes que não nem justifica estarmos falando na live, né? Mas é um nome científico, então a gente sempre dá referências. Né? Não, perfeito. E pelo que eu entendo, no início de tudo isso, no uso do NIM como repelente, no início eu entendi que é muito antigo, né? Que já tem os relatos muito antigos. Mas no uso em animais, eu acredito que a gente esteja falando dos animais de grande porte, né? Até por um interesse aí de controle de carrapato, que é sempre um desafio nos animais de grande porte, né? E aí tem que tomar cuidado com o que injeta, tem o consumo da carne.
e todos esses desafios, né? O início de tudo, algumas décadas atrás, foi voltado efetivamente para a linha agro, que nós chamamos, né? Os animais de grande porte. Você pode falar tanto de um gado, que é um boi, uma vaca, pode falar de equinos, pode falar de suínos, pode falar uma série de animais que é fora do pet, né? Que é um animal doméstico, vamos chamar assim, né? Iniciou-se por lá, sim. Mas nas últimas 3 décadas aqui no Brasil, nós já temos estudos maravilhosos trazendo a comprovação de todas as aplicações que o NIM traz para a gente. Tá? Desde daquilo que normalmente se fala, por exemplo, uma pulga que incomoda os nossos pets, um carrapato que vem e faz aquele estrago, né? Mas, por outro lado, os bioativos do NIM traz um acréscimo muito grande, por exemplo, internamente. A gente não vê quando tem um verme dentro nem da gente, nem de um animal. O NIM, a partir do momento que você vai dando para o seu animal uma grama para cada 20 quilos de animais por dia, ele vai lá dentro fazendo uma ação, daí a 2, 3 semanas, se eventualmente esse pet estiver com algum verme, ele é expelido nas fezes. Expele e, consequentemente, interrompe o ciclo. Tá bem? A gente gosta de falar de interrupção de ciclo, principalmente no caso de pulga, e até 90 dias, a pulga vem, morde a gente, o animal pula fora, vai lá e põe um monte de ovinhos, né? Esses ovinhos levam até 90 dias para eclodir. Então, aquele local que foi contaminado, ele pode gerar muito. E cada pulguinha, ela põe muitos ovos. Da mesma forma que um carrapato. Dando uma travadinha na internet. Na minha? Eu não sei se é a minha ou se é a Por tua. exemplo, Juliana, um carrapato, um sói, uma fêmea, vai lá e pica o nosso cãozinho. Vai lá e suga o sangue dele. Quando ela já está num tamanho bonitão, grandão, né? Bonitão, entre aspas, né? Ela pula fora e uma única fêmea, ela põe 4.000 ovos. É muita coisa. Naquele cantinho que ela escolheu lá, normalmente é perto de uma grama, de um mato, ou seja, é propício para isso. Então faça a conta. Um animal, um pet, por exemplo, ele pode ter na vida dele, ou num ataque, até 50 a 100 fêmeas atacando. Faz isso uma vez 4.000, quanto que a gente não tem de problemas sérios, né? Pode ter. Então, o NIM vem para ajudar nisso. José Carlos, me vem muitas dúvidas, né? E nós três aqui estamos numa junção perfeita. Eu busco muito por coisas naturais, até porque é o meu trabalho, né? Então, tudo que vai contra o equilíbrio, que é o que eu gero, eu penso se precisa mesmo. A Renata já mais alopata, indo pelo caminho integrativo, mas muito mais acostumada a prescrever antipulgas, aí ectoparasiticidas mensais, comerciais, né? E aí a gente tem números aí, né? Então, me vem muitas questões, né? Você trouxe o NIM como ele tratando de dentro para fora, sem efeitos colaterais, né? Sendo natural, algo comprovado cientificamente. E por que você acha que hoje ainda não é o produto mais vendido para se repelir? Porque hoje, e aí vou pedir para a Renata me corrigir, até onde eu parei na alopatia, assim, os produtos que a gente tem no mercado, eles não resolvem o problema 100%. Por exemplo, o animal que ele tem uma DAP, uma dermatite alérgica à picada de ectoparasitas, né? Na nossa época era picada de pulga. Cortou um pouco, viu, Juliana? Acho que é né? a sua. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu deduzo que seja a minha. Deu uma travadinha. Melhorou? Você tá um pouco embaçada, mas tá um pouco melhor. Agora eu acho que travou o dele. Embaçada? É. Não, o dele tá normal. Agora melhorou. Beleza, não vou me mexer. Mas, então, assim, na nossa época era dermatite alérgica à picada de pulga. Depois tiraram a culpa da pulga e aí foi a ectoparasitas. Então, todo mundo tem culpa nos bichinhos que são picados e desenvolvem ali uma reação alérgica a isso.
Os produtos que a gente tinha, com exceção, se não me engano, do Frontline Spray e alguns com efeito de contato, eles não matam o ectoparasita antes de picar. O bichinho vai lá, tem que picar o bicho e depois morre, porque onde está o veneno é no sangue, né? Ou seja, se o animal apresenta uma reação à picada, não é que ele não vai apresentar, e sim que essa reação vai ser amenizada, porque vai picar menos, certo, Renata? Teoricamente, sim. Me corrija aí. É isso, eu parei aí. Não, tá bom, parei aí. Então, eu trago essa reflexão para os meus clientes, causando a polêmica, falando, empurro a bucha para o veterinário, o tradicional, e falo, olha, se vai picar, você pode usar um outro repelente. No caso do NIM, então, eu posso dizer que eu vou ter um efeito ainda mais satisfatório, porque a ideia é repelir. Eu não vou estar com esse sangue... Só para complementar aqui, o que acontece? Na verdade, existem vários tipos de produtos, né? Aqueles que hoje em dia comercialmente. Então, existem alguns produtos onde a pulga ou o carrapato, ele precisa picar o animal, porque realmente o produto está ali no sangue. E tem outros que são tópicos, né? Por exemplo, tem algumas coleiras... Acho que voltou. Tem algumas coleiras onde elas funcionam por contato. Então, por exemplo, quando a gente tem algum animal que tem alergia, né, tem a doença alérgica picada de ectoparasitas, né, pulga, carrapato, mosquito e tal, existem as coleiras e elas fazem uma ação realmente ali na epiderme, na pele. As pipetas, a sua grande maioria também faz uma proteção ali na pele. Então, a pulga, o carrapato, enfim, mosquito é mais coleira mesmo, né? Mas para morreria por eles acabam alterando ali o sistema nervoso central desse ectoparasita, e aí sim faz o animal morrer sem fazer a picada, né? Então, depende muito do que o animal tem, se é uma alergia ou realmente o controle, que é super importante. Lembrando que a pulga, não só a alergia, ela também, o animal que a gente chama de policiose, né? Que é a que está com pulga, ela vai desenvolver o verme intestinal também. E o carrapato tem a doença do carrapato, né? Que é a erliquiose, que é extremamente séria, que leva vários pacientes a óbito, uma doença seriamente, assim, super complicada de tratar nossos desafios, porque porque assim tem muito tratamento que não funciona mais, então cada vez mais difícil. Então, hoje em dia, para mim, é uma das minhas maiores preocupações prevenir o carrapato, né? Que é um bicho bem complicado aí da gente. Sim, a prevenção é algo primordial no NIM, tá? Agora, eu vou te falar, ele vai resolver e vai sumir, por exemplo, com um carrapato, dele subir no animal? Não. Não tem como, não existe nenhum produto, e não adianta a gente vai falar, apesar de terem dado o nome do nosso produto como pó mágico, ele vai proteger sim, mas efetivamente eliminar qualquer problema de acesso, não. O que vai acontecer, como o Renato falou, ele vai, da mesma forma como os outros sintéticos, vai interromper o ciclo, ele vai morrer, tá bem? O que acontece é que conforme você está usando o NIM, você está interrompendo o quê? O ciclo reprodutivo daqueles que já botaram os ovos. Porque a gente tem que atacar aqueles. Porque se você for comparar, pega uma pulga ou um carrapato, ele vai lá e pica você, tá bom, se você usou uma coleira ou usou um produto sintético, ele vai morrer, não vai? Teoricamente é o que eles dizem que faz. O único inconveniente em relação aos nossos produtos é que eles ficam, não a coleira, mas os produtos sintéticos, ele gera uma dependência, né? E com o tempo ele não age mais como no início. O NIM, nos estudos científicos, já está mudando isso. Você vai utilizá-lo, e aí a gente, em contrapartida ou em conjunto ao pó do NIM, o que a gente faz? Você vai sair com o seu petzinho para dar um passeio e você está na dúvida se vai ter uma infestação de carrapato ou de pulgas ou qualquer ectoparasita, né? O que a gente sugere? Use o repelente de NIM ou a loção de NIM, porque aí sim você vai estar protegido para que ele não chegue em você.
ok? Mas deixa eu Agora, tirar uma dúvida, desculpa te cortar. Por exemplo, se eu tenho um pet, né? Eu tenho uma cachorra, ela passeia todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia. E ela precisa estar protegida ali para ela não pegar, né? A nossa questão é ela não se contaminar, nem com nenhuma pulga, nem com um carrapato pelas doenças que passam. Esse produto, ele me garante 100% que nenhuma pulga ou nenhum carrapato vai acabar subindo, assim, contaminando esse meu paciente, ou esse meu animal, e esse óleo, esse spray, essa loção, enfim, é que eu não sei como é que é as formas do produto. Você tinha falado para verme intestinal é oral, né? Mas a forma tópica, ela tem que passar todo dia? É uma coleira? Como é que funciona? Eu não entendi. não, É que eu não conheço o interna. produto, estou perguntando de dúvida mesmo. Internamente, para você trazer a proteção, seu animal, é o pó do Nim, você vai colocar na comidinha dele, tá bem? Se eventualmente algum parasita vem e pica, não vai transmitir doenças para eles a partir daquele momento. Lembre-se que o seu petzinho pode estar com uma doença pré-existente lá fora, lá atrás. Já aconteceu alguns casos de alguém usa o Nim, ele está totalmente protegido, mas depois de um tempo foi fazer um exame e identificou que estava com até a doença do carrapato. Aí foi levantado os estudos e ele já veio, porque eram animais que foram adotados, e já veio com isso. Então, ele está trazendo a proteção, aumenta a imunidade, tanto é que para descobrir esse problema que aconteceu nesses pets, foi muito difícil, porque o Nim, ele aumenta a imunidade dos nossos animais. E essa imunidade fica totalmente resistente, tá? Mas depende da dose que ele tomou lá de mordidas, em algum momento pode acontecer. Mas voltando efetivamente ao Nim, você usando o Nim, ele vai estar protegendo seu animal lá dentro, bonitinho. Se alguém vai picar, algum desses ectoparasitas, não vai transmitir doença, além de matá-lo. Ele não vai sobreviver depois de 1 ou 2 dias, já era esse carrapato que é o que mais se fala, mas qualquer ectoparasita. Tá? Os outros produtos que a gente tem, se a gente sugere, né? Você pode usar da forma que vocês quiserem. Na nossas embalagens está tudo muito claro como é que deve ser aplicado. Mas se você pega um repelente ou uma loção, a gente sugere quando você for sair. Dá aquela borrifada. Se ele é muito peludo, pode passar a mão. Não há risco de mudar a cor de pelo, de nada, de pele, nada disso, tá? Porque a loção é um pouco... Não é que ela é gordurosa, mas ela é mais espessa. O repelente não. O repelente você olha... Mas tanto é que o repelente, se você jogar em cima do seu pet, daí a 1, 2 horas, 3 horas, ele já foi embora, né? Pelo vento e tudo mais. A loção não, ela permanece num espaço maior de tempo e dá uma proteção maior para que não tenha ataques. Tá bom? Então é importante deixar claro, pode acontecer ataques, porém não transmite doença. Mas a partir do momento, seu pet está usando esse produto natural. Eu achei bem interessante. Entendi, então teria que passar... Perdão, eu cortei vocês. Imagina, teria que passar todo dia antes de sair, é isso? Se você tiver com alguma dúvida, sim. Tá bem? Tanto é que a nossa embalagem de 250 mililitros, né? O pessoal usa todos os dias, ela dura 2, 3 meses. Então, o custo a gente não põe um valor excessivo, tá? Então, por exemplo, uma loção nossa, se você for me perguntar, hoje está em torno de 50 a 60 reais. E você vai usar durante 3 meses. Fazer uma comparação com produtos sintéticos, vocês bem sabem que o valor é muito mais alto, né? Agora, o pó do Nim, por exemplo. Um pozinho, nós temos a nossa embalagem de 50 gramas, que dura, em média, 1 mês e meio a 2, 20 reais. É algo que traz um benefício fantástico e a gente não está preocupado com os outros, angariar fundos nesse trabalho. Nem só nós temos 2, 3 concorrentes hoje no Brasil, somos os únicos. E a gente vai andando mais ou menos um próximo do outro. Okay? José Carlos, existem estudos comparativos com os produtos sintéticos e o Nim em grupos, grupo controle? Existe isso?
O foco normalmente é a eficiência e a eficácia do NIM para determinado estudo, né? Se é para carrapato, se é para vermes, se é para mosca de chifre, para isso tudo, normalmente nesse sentido. Mas existe sim, no nosso site, quem quiser ver, é só entrar lá no site pet.totalnim.com. No rodapé, existe lá um itemzinho chamado estudos científicos. Tá? Na verdade, está como estudos. Entra ali e todos os estudos que a gente tem, que a gente angaria, a gente vai colocando lá. Hoje já tem uma série deles lá. Então, a resposta é sim, Juliana. Perfeito. E nenhum caso de, por exemplo, possível intoxicação com o NIM? Não teria isso? Não teria contraindicações frente ao produto? Por exemplo, um dos estudos atuais que foi feito lá na Universidade de Pernambuco, disse que para dar uma incidência efetiva de intoxicação, por exemplo, nós sugerimos 1 grama para cada 20 quilos de animais, né? De animal. Se esse animal estiver usando o NIM constantemente, ele pode comer 3 pacotinhos daquele que não vai intoxicar. Agora, se ele ainda não usou o NIM e pode estar com a imunidade baixa, se ele usar 40 vezes, ou seja, 40 gramas numa única vez, pode chegar a intoxicar. Esses são os estudos que foram feitos. Né? Mas hoje nós não temos nenhum relato de intoxicação, porque é quase nada a incidência. E tem diferença entre as espécies, Zé Carlos? Por exemplo, o gato, ou eu poderia utilizar em todas as espécies com tranquilidade, com segurança? Da mesma forma. O estudo que nós fizemos, e é seguro, é 1 grama para qualquer animal. E se você tem o seu gatinho de 1 quilo, 2 quilos, seja, 3 quilos é a média, pode-se usar 1 grama. É de 1 a 20 quilos, 1 grama de pó de NIM diariamente. Tá? Ele tem 30 quilos, vai usar 2 gramas. Pensando tô indo aqui para o rumo das minhas calopsitas, tá? Porque eu tenho 17. Pensando em aves, né? Os piolinhos aí das aves e tem todas essas questões, né? A gente poderia oferecer o NIM. Como ela é pequena, a gente sugere que você pingue o óleo de NIM na água dela. Tá. Pode ter o pó? Pode. Mas como o pó pode gerar um desconforto na hora que ela vai beber, né? Ela vai picar ali, vai tirar o líquido que você vai passar para ela, né? O óleo já traz a concentração até, em alguns casos, mais forte, depende da dosagem que você vai usar, e está diluído. Então facilita muito. É claro que, por exemplo, se você está com problema de algum inseto que está incomodando a sua calopsita, a loção de NIM, nesse caso, é perfeita. Você vai passar, não vai ter nenhum incômodo, nem de cheiro, nem de... hoje nós não temos relato nenhum, porque a gente, não só o nosso produto pó de NIM, mas, por exemplo, todos os outros, uma loção, um sabonete, um aromatizador, um multiuso, todos eles, e nós não usamos nenhum produto que não seja natural. Tá bem? Então, a preocupação, por exemplo, porque o PET, de uma forma geral, ele tem uma sensibilidade muito grande no olfato, né? Então, a gente usa, por exemplo, a gente acrescenta a citronela, mas num nível muito baixo, só para dar aquele cheiro agradável, para não incomodar os animais de uma forma geral. E nem a gente, né? O repelente também, enfim. É um cuidado muito grande. Tanto é que para lançar um produto novo, a gente leva muito tempo fazendo testes. Né? E o produto, Zé Carlos, eu não deixo você falar, né, Rê? Perdão, tô cheio de dúvida. Não, imagina, pode perguntar. Mas, Zé Carlos, a minha dúvida é a seguinte, assim, em relação ao NIM, vou colocar lá para o animalzinho, qualquer um, então 1 grama a cada 20 quilos. As apresentações, eu posso associar, então, mesmo ali no que você está prevendo de possibilidade de intoxicação é muito maior. Então, eu posso dar na comida, vou colocar, posso usar em mim e nos pets, certo? Então, vai funcionar como repelente de tudo. Por exemplo, pernilongo também, posso tudo.
Porque não o tem repelente para pernilongo e tudo mais. Não tem. Hoje existem estudos fortíssimos. Aqui no Brasil, tem 3 ou 4 universidades que já fizeram estudos para acabar com o quê? Com a dengue. O Rio tem uma incidência muito grande próximo às matas, né? Eles estão eliminando através da pulverização do pó de ninho. Do ninho, de uma forma geral. Na realidade, pega o pó, faz o extrato aquoso, esse extrato aquoso ele é filtrado e depois é pulverizado. Como é feito? Hoje utiliza-se muito isso, não só nesse caso que eu estou comentando, mas, por exemplo, na agricultura. Para acabar com todos os insetos que, por exemplo, no feijão, no milho, numa batata, a utilização do ninho tem sido, está crescente, está crescente. Aí responde até uma pergunta que você fez no início, né? Por que não é tão difundido aqui no Brasil? É um produto natural, baixo custo. Para competir com as empresas outras, não é tão simples. Então, a gente é um trabalho de formiguinha, Juliana. A gente, Zé Carlos, eu percebo que com alguns clientes que gostam mais de naturopatia, os veterinários, assim como os médicos, mas vou falar pela minha classe, né? Que a gente é muito acusado sem motivo. Então, mas o veterinário tradicionalista ele não vai passar porque ele está ganhando da indústria farmacêutica. Não, a gente não ganha nada, nem feliz aniversário, nada, nada, nada. Para a gente ganhar uma amostra grátis é um parto e, sabe, parece que a gente está mendigando. Então, é muito complicado mesmo, a gente não ganha porcaria nenhuma, diferente de coisas que ouvimos falar dos médicos, né? Se defendam aí como puderem, mas a gente eles ganham bastante coisa. Completamente diferente, né? A gente não ganha porcaria nenhuma. O que acontece com a gente são crenças limitantes. Eu vejo assim, a gente tem a nossa universidade como base do nosso conhecimento de médicos veterinários. Ali estão os nossos mestres e as pessoas que a gente tem o primeiro contato profissional. E o que eles nos dizem, feliz ou infelizmente, passa a ser uma verdade soberana na nossa vida, né? Então, vem dessa nossa cultura algumas crenças limitantes que a gente tem em todas as áreas, que depois os especialistas enfrentam esses desafios. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, não é que a gente não, porque eu estou na naturopatia, mas que os veterinários tradicionais não indicam porque é uma maldade, eles estão ganhando muitos produtos para passar nos pets deles. Não estão. Eles só acreditam que eles estão fazendo melhor, vão lá e indicam. Foi aquilo que foi passado para eles, para vocês, de uma forma geral. O que a gente sempre tem sugerido, isso vai levar décadas, infelizmente, a gente tem que incutir até aulas dentro do estudo veterinário. Para que comece a, efetivamente, não é o caso de vocês, tem aumentado bem, graças a Deus, os veterinários da vibe natural, tem aumentado, não uma significância tão grande, mas é isso que conta, para que a gente veja efetivamente os resultados, sem interferir demais. E uma das coisas que a gente sempre quer dos nossos animaizinhos e de nós mesmos, não é a longevidade, com saúde? Sim. O NIM e outros produtos naturais, todos os produtos fitoterápicos trazem esse alento, né? Para que efetivamente fique um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que não vai ter sofrências, não vai acontecer o que acontece no geral, mas pelo menos os produtos não sintéticos, né? Os naturais, eu acho que cada vez mais vai ser crescente e está sendo crescente. Vocês, acredito que vocês concordem comigo, vocês veterinárias, vocês duas, no caso de hoje. Aos poucos a gente está conseguindo mostrar que o natural dá mais longevidade, não é verdade? Sim, sim. E a gente vem fazendo o trabalho de formiguinha, tentando colocar a pulga, né? Não é boa essa frase nesta live, mas é colocar a pulga atrás da orelha, né? Aqui a gente não quer pôr a pulga em lugar nenhum. Mas é colocar atrás da orelha, pelo menos, não é... Eu sempre falo muito isso nas lives, né? Faço isso há 3 anos, lives semanais, já fiz 3 lives na semana. Então, assim, eu não quero que ninguém que nos ouça fale, a Juliana falou a verdade, o Zé Carlos falou a verdade, a Renata falou a verdade. Não.
Eu quero que vocês durmam pensando, será que eu substituo o produto? Vai estudar, vai ler, vai criar o problema para o veterinário do teu animal, entendeu? Tira ele da zona de conforto, né? E vai colocar ele para estudar. Mas olha, você garante, vai ser bom para o meu animal, passa a batata. Mas pelo menos que você questione o que está sendo colocado há tantos anos, sabe? Nada a ver com a live, mas o meu pai faleceu há 7 meses, né? E o meu pai passou por um processo de câncer que a última vez que o processo de quimioterapia havia sido revisado em literatura do câncer do tipo que ele teve fazia 60 anos. Então, assim, não faz sentido, Deus, que em 60 anos nada mudou. Né? Então, assim, a gente acreditar que as coisas continuam iguais, né? A Renata e eu, a gente tem quase o mesmo tempo de formada, cerca de 15 anos. Hoje a gente pega uma estagiária, a gente já vê que eles não abrem ampola igual a gente abria. Né? Hoje tem que enrolar gás, e não é mais assim, não é mais assado. A gente tá lá com o negócio no dente. Não é mais nada assim, não pode ser assim. Então, vai mudando, gente. A real é essa, né? Então, pelo menos se questionem. Mas o que eu pensei também de te perguntar, se existe algum estudo em relação ao mosquito palha que transmite a leishmaniose. Muitos estudos. Lá no nosso site tem pelo menos 2 estudos que eu te garanto, tá? O resultado para a leishmaniose é fantástico. Daqueles 12 bioativos que eu comentei com vocês, 4 efetivamente faz a imunidade do animal, não importa de que espécie, ele se autoproteger. Consequentemente, além da repelência, porque no caso desse mosquito palha é terrível, né? Ele gera a proteção para que a doença da palha não fique no animal que está usando o produto natural Podnin. Então, isso eu falo com garantia, vocês podem checar quem quiser, é só entrar lá no site, existem pelo menos 2 estudos que a gente colocou lá. Até porque vocês estão em região endêmica, né? Então, acredito que a vivência de vocês seja muito maior do que a nossa aqui aqui de São Paulo, por exemplo. Né? Nós não lá em Minas tem, Santa Catarina tem, no Sul a gente um pouco tem aqui menos. alguns lugares, né? Aqui, Ribeirão. Tá. Sim, Perfeito. enfim, não só ele, tá? A mosca do chifre, por exemplo, que não ataca demais a gente, mas ataca aquele animal de grande porte que gera a nossa alimentação, a carne que a gente come, tem sido muito comprovada cientificamente. Tá? Que essa mosca do chifre ela é terrível para uma vaca, para um boi, principalmente a vaca leiteira, né? E os resultados têm sido cada vez melhores. Aqueles que efetivamente compram a ideia, veem o resultado, o que nos alegra muito, sabe, Juliana e Renata, é que quem começa a usar o NIM, não importa se é para um animal de pequeno porte ou de grande porte, não para. Não para porque vê o resultado e está vendo que é um produto natural. E a gente preza muito por isso, viu, Renata? Nosso produto é 100% natural. Desde o início da plantação, a gente não coloca nada que não seja natural, inclusive na fase de crescimento da árvore. Legal, é bom saber, né, que tem essa questão. Eu só não entendi uma coisa, por exemplo, em relação ao mosquito palha. Você falou que se um animal, por exemplo, eu não entendi direito, um animal que tem a leishmaniose já, com o uso do NIM, não apresenta sintomas, não desenvolveria a doença, ou, na verdade, dando NIM para esse animal, ele não pega a leishmaniose? Ou não tem nada a ver com o que eu falei? Não, tem sim. Efetivamente não vai pegar a leishmaniose. Se já existia a leishmaniose no animal, o que vai acontecer, a imunidade dele vai melhorar. Muito, usando o NIM. Mas eu vou falar para você que vai sumir com a leishmaniose? Não, o NIM não consegue fazer isso. Ele protege. E aumenta a imunidade. Ah, entendi. E aí, no caso, assim, vai aumentar a imunidade do animal no geral, tomando o NIM, né? Fazendo o NIM oral, é isso? Isso, o oral. Quando eu estou comentando, é sempre no oral. Né?
Tá. E aí, nesses estudos, a gente consegue ver o que acontece com o sistema imune. É isso que eu não entendi como que ele vai aumentar a imunidade, né? O que no sistema imune vai fazer, eu só não entendi isso. Então, nesses estudos é dado muito essa ênfase, né? Por isso que lembra que eu mandei para você, Juliana, uma relação dos bioativos e quais ações deles? Essas ações, todas elas, se você pegar dos 12 bioativos, 2 deles é o que mais tem aplicações. E nessas aplicações, todas elas comentadas, ele é antibacteriano, ele é antibiótico, ele é analgésico, ele, enfim, tem toda a relação. Isso é comprovado, não apareceu do nada lá, não. É comprovado cientificamente, tá, Renata? Então, efetivamente, o que eu sempre sugiro, e numa live a gente está em 1 hora, você viu, nós já estamos a 45 minutos, passa assim, né? No nosso site, de novo, você entrando no nosso site, vai lá na ampulheta e digita lá bioativo, só isso. Vai aparecer uma série dele, mas o primeiro, bioativo e suas aplicações. Lá tem todos esses bioativos que eu estou comentando com você, e as aplicações, e dando, inclusive, as referências científicas de cada um dos bioativos. Legal. Tá? Fora isso, existem os estudos científicos que a gente colocou lá num acesso no rodapé da página para aqueles que efetivamente, com o caso de vocês, que é importante saber das comprovações científicas. Bacana, eu vou dar uma olhadinha lá, porque como eu falei, né, não é um produto que faz parte da minha prescrição, pelo menos não até agora, né, eu acabo seguindo, né, em relação a esse tipo de questão, né, de ectoparasitas e tal, os produtos comerciais mesmo, que a gente já conhece no mercado, né? Convencionais. Mas as lives, a gente faz uma live, pelo menos uma por mês. E é exatamente dessa forma que nós estamos comentando agora, a gente vai difundindo. São vocês duas, mais seu relacionamento, e assim vai indo. É a forma de a gente trazer e apresentar um produto que a gente acredita, e além disso, ele é natural. Isso aqui conta muito para o nosso propósito. E, José Carlos, quando a gente fala dos ministérios, é um fitoterápico, qual que é a regulamentação necessária? É pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura? Não tem necessidade? Tem um veterinário técnico que assina tudo isso? Não tem? Como que funciona? Quem regula é o Ministério da Agricultura, tá? É o MAPA. Ele que regula porque é um produto de uso veterinário, tá bem? Temos o nosso veterinário para assinar tudo? Tem toda uma regra lá para gerar esses produtos, tá bem? Então a gente está voltado a isso. Há mais de 6, 7 anos a gente está tentando, junto ao Ministério da Saúde, para que a gente utilize os nossos produtos para humanos. Mas não tenho nem expectativa quando isso vai acontecer. O Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, eles são muito meticulosos. O NIM, em outros países, é usado na medicina normal, na saúde humana, né? Mas aqui ainda eles não se convenceram. Então, ainda não chegamos. Talvez daqui um tempo a gente tenha também esse carimbo do Ministério da Saúde, e aí a gente vai poder usar, porque ele é muito, muito bom para a nossa saúde também. Mas como não temos autorização, não podemos comercializar. Hoje, Zé Carlos, as pessoas encontram os produtos de vocês onde? E aí, não vou te deixar responder, porque eu vou emendar outra pergunta. Recentemente, eu tive, talvez um concorrente, talvez uma outra pessoa, um fornecedor que foi me indicado por uma cliente e ela pediu... aqui nós temos o Pet Consciente também, que é uma marca nossa, onde a gente estuda os produtos e entende a viabilidade, a ética que tem por trás desses produtos para dizer, olha, a gente indica ou não, a gente não indica. E uma cliente tutora de uma cachorrinha de 18 anos, que dava um produto comercial oral a cada 3 meses, a cachorrinha tá com um problema de fígado, uma hepatopata, e eu falei, você tá louca, né? A gente aqui fazendo acupuntura 2 vezes por semana para salvar o fígado dela, e você me entupindo a cachorra de veneno, né? Então não tá dando história. E aí a gente conversou e ela me mandou esse fornecedor perguntando o que eu achava. Eu entrei em contato com ele me falou um pouco da erva de Santa Maria, que eu até queria entender com você se é a mesma coisa, se são primas, qual que é a diferença, ou se não tem nada a ver. E eles trabalham com a coleira de NIM.
E aí ele me disse, olha, é o seguinte, eu não tenho estudo nenhum, isso aí tá cheio na internet, você procura, eu não tenho veterinário não, a gente não tem regulamentação nenhuma, mas o negócio é o seguinte, eu vivo de vender isso há 30 anos, então é porque funciona, obrigada, tchau. Se quiser, aí, né? eu falei, Deus, aí eu falei, não, olha, a senhora entupa menos a sua cachorra de veneno, mas eu não tô segura para indicar isso não. Sim. E aí vocês vieram e eu falei para ela, eu falei, hoje sim você assista a live, não sei se ela tá aí ou não, eu falei, assista a live, porque realmente a gente vai ter alguém que tá dando esse respaldo para que a gente possa prescrever com segurança, né? Então, eu queria entender sobre isso, da erva de Santa Maria, que falam também, se elas são primas, se não tem nada a ver, se você sabe me dizer isso. E a primeira questão. Tá bem. Com relação à erva de Santa Maria, pelas folhas serem bem parecidas, como se fosse mais ou menos assim as folhas, o pessoal dizem que elas são primas. Porém, é um fitoterápico, não tenha dúvida. Mas a erva de Santa Maria não tem estudos nenhum científicos que comprove nem a repelência, nem a utilização para uso de médicos, né? De medicação, melhor dizendo. Então, não tenho nada contra, se estão vendo que dá resultado, segue em frente, tá? Mas para estudos científicos, pelo que nós sabemos, ela sequer é prima e muito menos não tem uma ligação com o ninho, tá bem? Essa é a resposta efetiva, tá? Me refresca a primeira pergunta, desculpe. Já não me lembro mais. Lembra, Reu, que eu perguntei? O que você perguntou é se tinha a questão Não sabemos mais. E também esqueci. Não sabemos mais. Eu prestei atenção na Santa Maria, mas daqui a pouco na conversa a gente vai lembrar. Não, já a gente lembra. Eu tô na cabeça em relação à cachorrinha mesmo e da erva de Santa Maria. Fiquei focada no caso dessa outra empresa. Então, fiquei focada nos 18 anos da cachorrinha. Mas eu lembrei de outra coisa que eu tenho até aqui anotada. Então, em relação à erva de Santa Maria, eu não tenho regulamentação dessa erva. Então, os outros concorrentes ou pessoas que dizem essa erva ser tão repelente quanto, não seria seguro até onde a gente sabe em relação aos estudos. Até onde eu sei pelos estudos, não. Aí vamos falar, além do mapa, a Anvisa, hoje, ela tem já referência do NIM. Tá? O principal bioativo, que é o azadiractina, nós temos lá 4 aprovações da Anvisa. E principalmente na parte de repelência. Além na parte estomacal, na parte dentária também, ele já tem. Esses outros eu não posso dizer que a gente também não fica olhando tudo, né? E deixa eu aproveitar que a gente esqueceu outra pergunta. Eu queria saber onde que a gente encontra o produto de vocês? Era isso que pronto, achamos a pergunta. Achamos, foi essa a pergunta. Foi? Foi. Onde que a gente pode encontrar e falar para as pessoas descobrirem? Olha, a gente tem alguns revendedores, sim, mas eles estão muito distribuídos, não estão em locais. Você vai falar, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que é o nosso, quantos tem? O que a gente fez? Centralizamos no nosso site e nas redes sociais. Você encontra lá no nosso site, como eu comentei, pet.totalnim, com 2 E's, tá? NIM se escreve como E-E-N-E-E-M, NIM. Como se fala? Só me repete o site certinho, José, por favor, só para eu colocar na legenda para o pessoal ir lá. Ok, é pet.totalnim.com. Perfeito. Do jeito que eu tinha escrito mesmo. Tá bom. Isso. E, além disso, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, isso tudo vocês conseguem. Só digitar lá Totalnim tudo junto, tá bem? Não digitem Total Espaço NIM, não, que aí vai aparecer todos os NIMs de todo o planeta. Tá? Totalnim junto, com 2 E's, lembrem disso. E aí vocês vão ter esse acesso. A gente centralizou, principalmente no nosso site, para facilitar e a gente ter essa divulgação maior. Tá? Mas lá no próprio site
existe lá uma abinha de revendedores que diz quais são os locais que revendem. Tá bem? A gente não consegue comprar direto no site, é isso? Não entendi. Bom, você encontrar direto no nosso site, quer entrar na Cobase, você lá no site da Cobase você compra, no site da Magalu você compra, na Shopee, então, tem vários, os marketplaces, a maioria deles, a gente tem o nosso produto lá. Tá ótimo. Eu vou abrir aqui, gente, para ver se tem alguém com perguntas, se alguém quer falar. Falem com a gente, voltaram os comentários. Mas é tudo muito interessante, tudo muito novo para a nossa cabeça, né? Até para mim, que trabalho com integrativa, com naturopatia. É tudo muito novo e realmente eu nunca tinha encontrado alguém que me respaldasse, sabe? Que quisesse conversar comigo sobre. E a gente, por exemplo, a Pionim, que está entrando aqui, é o nosso representante lá do Rio Grande do Sul. Tá? Ele é um deles. O que eu me disponho a vocês, se quiserem, porque tem muitos assuntos interessantes para falar das facilidades do NIM. A gente marcar outras lives, até se vocês concordarem, convidarem vocês para fazerem na nossa live mensal que a gente faz, também será um prazer se vocês estiverem disponíveis. Enfim, porque a divulgação é o que manda. Não, com certeza é um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Eu até tenho uma enorme curiosidade, né? E lógico, vou entrar lá para ver, porque realmente eu faço parte de uma linha. Eu acho que não uma linha, mas eu acho que é importante a gente, como médico veterinário, a gente tem uma responsabilidade de prescrição, né? Em qualquer medicação, qualquer produto, até um shampoo, a gente tem uma responsabilidade ali para prescrever para o nosso paciente, algo que possa usar, ser eficaz quando precisa de um tratamento ou até preventivo, né? Então, muito me interessa, lógico, saber que tem alguma opção que saia um pouco da química que a gente está tão acostumada e ainda assim algo com um preço mais acessível, porque no caso, a gente hoje tem muitos animais, né, em ONGs, em associações, e que é um desafio para a gente, né, se livrar das pulgas e dos carrapatos, porque a gente não tem um orçamento mensal ali fixo para o uso desses produtos, né? Eu ajudo uma associação de animais, que é a Vivenda Quatro Patas, e assim, é super difícil a gente conseguir zerar os nossos animais, né, de pulga e carrapato. E a gente está entrando numa época extremamente complexa, porque agora que a gente tem o maior crescimento ali, maior proliferação, crescimento não, maior proliferação desses ectoparasitas, então o controle para nosso, né, nesses animais e tal, então é muito complicado e muito caro, né, porque como a gente faz individualmente, acaba ficando muito caro. Então, muito me interessa em saber se tem essa eficácia toda, né, porque, por exemplo, já seria uma opção para usar lá na associação. Uma solução, né, seria uma solução. E nesse caso específico, viu, Renata e Juliana, nessa associação onde vocês têm vários pets, o ideal é pegar o nosso óleo de NIM, 1 litro de óleo de NIM nosso, você coloca para 100 litros de água. Você pulveriza tudo, os animais e o local onde eles vivem, tá bem? Faz isso essa semana, daqui uma semana, faz por 4 semanas. Você vai interromper o ciclo eventual da pulga e do carrapato, principalmente, que mais incomoda eles, e vai acabar com as moscas também, tá bem? É claro que isso nós vamos estar eliminando o ciclo reprodutivo. É aí que a gente tem que atacar de primeira instância. Daí para frente, é claro, o pó do ninho vai estar de dentro para fora protegendo eles. E assim, né, tem vários comentários aí, a Pionim falando, para mim já foi novo, né, hoje já não é mais, a Total NIM comentando também no Instagram, né, de vocês estão publicadas várias lives com veterinários contando a experiência com o NIM. A Golden, Mel e o Bento falando que indicaram, falaram muito bem, fez a compra, está seguindo ansiosa para que chegue lá. E o outro respondendo, então, que não vai se arrepender, o que já usa, né? Então tá rolando uma conversa aí, muito legal essa experiência, porque é o que conta, né?
A Maison Hip falando, aqui usamos a linha NIM de uma outra empresa há anos, super indico, bom conhecer essa empresa. E aí tantas coisas que tá passando na minha cabeça, né? Eu trabalhei em hípica e é um inferno, mosca, é um inferno. Dá muita dó do cavalo, do veterinário, de todo mundo. Incomoda demais, né, Juliana? O estresse é para todos. Né? Nossa, é muito estressante. E assim, eu estava numa hípica super conceituada, então eu imagino o desafio das pessoas que não têm a estrutura de onde eu estava ali, né? Então... cavalo, os próprios pets, associações. E aí a gente tem, além do desafio de controle de pulga, carrapato, que é o mais básico, né, dos ectoparasitas, a gente tem as pérolas, que eu acho que é uma função nossa trazer isso também, que os tutores inventam de fazer, tá, gente? Então, assim, o treco já tem seus desafios, que são os produtos comerciais. Aí a pessoa tá com o dinheiro curto, ela vai e pega, ela tem 8 cachorros, mas ela compra uma pipeta GG, ela põe lá uma gota para cada um, sei lá se dilui o resto em água também e bota lá também. Depois liga no saque dos coitados dos veterinários que trabalham lá falando que não funcionou, que o bicho tá com erliquiose, que tá com babesiose, que tá com não sei o quê. Então, tem o uso inadequado pelo desafio financeiro, né, muito grande que a gente vê. A pessoa não faz mensalmente, conforme o veterinário pede também, e aí reclama também, porque não controla tudo. O resultado tem que vir, né? Então, né? Então, tem essas coisas também. Então, se a gente tem um produto onde a pessoa vai usar direito num valor que cabe dentro do bolso dela, a gente, né, inventou a roda de novo, né? Maravilhoso. A gente tem realmente que divulgar. Tem muitos comentários aqui, gente, ó. A Bela falando, meu produto natural da vida, nunca mais tive pulga, uso há 2 anos e meio. A Bela falando é ótimo, né? A humana da Bela mesmo, falando. Ela fala. A Sherry falando que cuida por dentro e por fora. A Bela, meus pelos são super macios, apesar de curtos. Meus dentes são limpos e eu não tenho bafo. A Pionim falando, óleo de nim como repelente em currais também é muito bom, eu imagino, porque é um caos, né? Ajuda demais. Terrível. Uma coisa interessante que vocês precisam deixar registrado também, aquele bafinho, além do bafo, aquelas placas bacterianas que tem nos dentes, depois de 4 semanas aproximadamente usando o NIM em pó, o pessoal fala que começa a ver cair as placas do dente. Essas placas que trazem incômodo. E isso é 2 dos bioativos daqueles 12. É fantástico. Olha, não, tem vários. Queremos testar isso. Para vocês, eu vou colocar, inclusive depois terminando a live, que nós já estamos mais de 1 hora, eu vou colocar o nosso catálogo de todos os produtos e vou mandar o folder do pó do NIM, tá? Do nosso suplemento. E ali ele explica tudo isso que eu estou comentando e mais uma série de outras coisas. Se vocês quiserem, depois de testarem, colocar no site de vocês ou divulgarem nessa live aqui, fiquem à vontade, tá? Vai ficar Nós estamos juntos para trazer uma divulgação e vocês não estão conosco no início do nosso trabalho. Nós estamos nesse trabalho do NIM há 12 anos. Sim, então, a gente tem uma história bonita e gostosa para contar e afirmo, quem começa a usar o NIM não tem parado. Muito legal. O Cris está perguntando, acho que ele entrou agora há pouco, existem estudos comparativos com taxa de eficiência do Sarolaner e do NIM. E aí, Cris, a gente conversou um pouquinho atrás, que no site deles, o pet.totalnim.com, tem os estudos lá no final. E aí, pelo que eu entendi aqui, não é exatamente do Sarolaner, mas com outros princípios e até mesmo comparativo com produtos comerciais, né, Zé Carlos? Sim. Não tem a comparação com produtos outros, não. Nós temos os estudos científicos, efetivamente, desses 12 bioativos que eu comentei para vocês. Tá? E são bioativos que estão frequentes na árvore do NIM. Perfeito. A Bela está comentando, é só usar o NIM todos os dias, custo muito menor, muito mais benefícios. Repelente total NIM, minha família toda usa. O Beagle Oliver falando, eu cessei o uso de antiparasitários e uso somente o NIM. É sucesso demais, desde os 6 meses. O Tyson, aqui não usamos antiparasitários e nem vermífugos, desde que começamos com o NIM.
O Beagle Oliver, a minha idosinha de 12 anos, começou a usar o NIM e realmente teve uma redução dos tártaros, vi na prática. E a Bela Beagle, saúde de ferro aqui, apesar dos meus 7 aninhos. Então, bem legal todas essas provas sociais aí de vocês. Agora, é legal essa troca, porque inverte muitas vezes. Eu acho que isso vem tirando a gente da zona de conforto, e que bom. Porque aí o tutor, quando o veterinário não fala, é o tutor que vai atrás, o tutor acha, o tutor caça, ele mesmo faz o estudo dele e ele vem contando o que usou, às vezes dá errado. Mas quando dá certo é muito bom, né? A gente fica muito feliz com as descobertas também, né? Gente, nem digo nós. Oi, Zé Carlos. Nem digo nós somos imensamente agradecidos e acertamos numa escolha de 15 anos atrás de trazer um produto que efetivamente traz longevidade para nós e para os nossos animais. Perfeito. Tá bom? Gente, eu vou deixar a live salva, passa rapidinho, nosso tempo acabou. Então, muito, muito obrigada. Obrigada, Zé Carlos, obrigada, Total NIM. A Selma deu apoio para a gente também, né? O pessoal que deu apoio para a gente também. E obrigada, Renata, por estar aqui de novo. Quinta que vem tem mais. Estaremos juntos no webinar, dia 15 e dia 16 de outubro. O link para inscrição está na bio. Está imperdível, a gente vem falando isso de maneira repetitiva, é clichê. Mas é verdade, a gente conseguiu reunir palestrantes aí muito falados, nomes muito bons, oportunidades muito boas, informação. Então, vocês estão pegando aqui a pontinha do iceberg do que a gente pretende mergulhar nesses 2 dias, né? Há um valor muito acessível para todo mundo, então a gente não pode ficar falando de preço aqui, nosso conselho não permite, mas entrem lá, vocês vão ver que é um precinho, é menos que cerveja, é menos que um monte de coisa aí que o pessoal consome a rodo. Então, a gente ainda tem vaga. Não deixa para a última hora, porque como a gente já falou, é plataforma, é online, então a hora que lota a plataforma a gente não tem como mesmo, né, tipo sala de aula, não tem como colocar mais gente, então o link está na bio. Qualquer dúvida, meu telefone 11, estamos em São Paulo, mas o congresso, né, o webinar, ele vai acontecer mundialmente, inclusive ele é internacional, então fique à vontade para todos os países. Eu estou no Brasil, 11, São Paulo, 9 80 21 0461. E o seu, Rê? E se alguém também quiser, pode acessar o meu, 11 9 9656-2859. E a gente está passando o telefone porque, apesar de ter todas as explicações ali, se vocês tiverem qualquer dúvida de inscrição, ou dúvida de valor, ou dúvida do cronograma, né, enfim, de tudo que vai acontecer, manda mensagem para a gente no WhatsApp, que a gente responde, esclarece tudo para vocês e facilita a inscrição de quem estiver interessado. Então, queria agradecer também, obrigada por mais uma live aqui conosco, obrigada por topar a parceria aí de patrocínio do nosso webinar, e a gente está ansioso, está chegando, dia 15 e dia 16 de outubro, então realmente não deixem que as vagas estão acabando e a gente não tem o que fazer, de verdade, gente, não vai ser por mal, tá? Então, bora lá, se inscrever quem tem interesse de conhecer a medicina do futuro, que é a medicina integrativa, né? Existem vários assuntos ali que são importantes para você que já é formado e para você que está estudando ainda, já colocar esse conceito aí na sua cabeça e já ir aprendendo o que tem além da medicina tradicional, né? E é importante mostrar que em integrativa a gente junta todas as técnicas, todas as medicinas para dar a melhor qualidade de vida para o nosso paciente, que é o amor de alguém. Então, esse é o nosso maior objetivo. Verdade. Obrigada, viu, gente? Beijos, boa noite. Obrigada, Zé Carlos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns a vocês, viu? Vocês estão de parabéns com essa iniciativa. Até uma próxima. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.